Olá, mulher de negócios! Aqui é Cíntia Souza com mais um insight de empreendedorismo, autoconfiança e construção de riqueza feminina para você. Bom, eu não sei você, mas eu acho o empreendedorismo algo contagioso. Do nada, esse vírus faz com que as pessoas enveredem por um caminho prazeroso, porém cheio de percalços. O primeiro desses obstáculos diz respeito à escolha certa do negócio. Onde é que nós devemos atuar? É melhor encontrar um nicho de mercado promissor ou trabalhar com uma paixão? Então, pensando nisso, eu resolvi gravar um vídeo com alguns insights que podem te ajudar. Insight 1. A ideia vem do que você vive. O que faz uma ideia surgir é a vontade de solucionar um problema. Partindo desse ponto, o essencial para quem está começando é, basicamente, olhar ao mundo à sua volta. A ideia vem do ambiente onde nós vivemos. É difícil a gente empreender em uma área que não faz nenhum sentido para a gente. Por exemplo, eu adoro cachorros. Inclusive, você deve conhecer a minha cadela Golden Retriever Katrina, que gravou um vídeo comigo um tempo atrás. Porém, o meu estilo de vida não me permite dar a atenção que eu gostaria para ela. Então, se eu fosse considerar abrir um pet shop só porque este foi um dos poucos nichos que não foram afetados pela crise, não teria sentido algum para mim, entende? Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre esse nicho que é muito promissor. Então, fique atenta nos próximos dias aqui no canal, tá bom? Insight 2. Não tenha medo de compartilhar as suas ideias. O senso comum diz que, se alguém tem uma ideia inovadora, o melhor é guardar segredo. Mas não é bem assim. Para começar, as ideias, na verdade, não são muita coisa. Empresas de sucesso apresentam soluções. A inspiração inicial não vale quase nada. Afinal de contas, as dificuldades de quem usa as ideias dos outros é a mesma de quem teve a inspiração original. Ou seja, colocar em prática. Eu acabei de te falar que o mercado de pet shop foi um dos poucos que não foram impactados pela crise. E me diz aí, se você correu e já foi abrir um pet shop. Insight 3. Vender é importante. Nem que para isso alguém faça isso por você. Vender é a alma do negócio, isso é de verdade. Agora, se você é tímida e fica receosa em vender, certamente você terá dificuldades. Mas, se você for do tipo caladinha, tipo eu, só que não precisa se desesperar. Quem é dona do próprio negócio precisa aprender muita coisa para poder se dar bem. E vender certamente é uma delas. E você pode decorar, por exemplo, um roteiro, pode gravar um pitch, você pode corrigir os seus erros e ainda falar em frente ao espelho. Essas são boas maneiras de você evoluir. Mas, se nada disso funcionar, você ainda pode contratar uma pessoa que faça isso por você. Simples assim. Insight 4. Conheça o seu investidor. Com o produto ou o serviço já formatado, pode surgir a necessidade de um investimento externo. Mas antes de você sair e pegar a grana, você precisa saber quem realizará o aporte. É extremamente necessário você pesquisar muito sobre o seu investidor. Às vezes, o dono do dinheiro não foi reconhecido como alguém sério, não foi validado pelo mercado. E o aporte é importante, sem dúvidas, mas é importante você achar o parceiro certo. Por isso, não se precipite. Insight 5. Na hora de conseguir um aporte, seja sedutora. Mas olha, meninas, nada de vestido no estilo Sharon Stone. Não é desse tipo de sedução que nós estamos falando. Então, chegou a hora de você encontrar com seu investidor. Um momento em que tudo tem que dar certo. Para conseguir o que você quer, será preciso mostrar o que você tem de melhor. E não pode ser os seus belos olhos, mas sim a sua ideia, o seu expertise, o seu potencial para executar uma tarefa. E tudo tem que ser feito com brilho nos olhos, autoconfiança e sem gaguejar. Insight 6. Evite frases óbvias. Da mesma forma que cruzar as pernas no estilo Sharon Stone não é a forma mais eficaz de você ficar com alguém na balada,
clichês não são a melhor opção para quem quer mostrar os diferenciais de uma empresa. Frases prontas como "eu sou a única pessoa do mundo com uma empresa assim", ou então "se nós atingirmos 1% do mercado já seremos bilionárias", denotam falta de criatividade. Você precisa evitar essas frases óbvias e ser autêntica para fazer o seu negócio crescer. Seja você quem realmente você é. Insight 7. Não esconda os erros do passado. Em países com uma cultura empreendedora mais desenvolvida, como os Estados Unidos, por exemplo, falhar não é a pior coisa do mundo. No Brasil, por outro lado, o fracasso é desprezível e precisa ser esquecido e escondido, o que é uma grande besteira. Afinal de contas, você só aprende dessa maneira. Os erros do passado não podem ser omitidos, muito pelo contrário. Quanto mais uma pessoa errou lá atrás, menor é a possibilidade de repetição deste equívoco. E por último, não se deixe abater pela crise. A crise vai existir no seu negócio se você assim desejar. Se você ficar pensando o tempo inteiro em crise ou então se você se desesperar. Aproveite a crise para ser inovadora e para explorar a sua criatividade. Se a crise estivesse como a maioria das pessoas estão falando, eu, por exemplo, não estaria em pleno mês de março de 2016 atendendo mulheres que me pagam R$10.000 pela minha mentoria. E sabe qual é a diferença entre eu e você? Absolutamente nenhuma. Eu apenas resolvi não dar a mínima atenção para essa tal de crise e ponto. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero te convidar para você entrar para a minha lista VIP, pois ao se inscrever você receberá um e-mail meu todo sábado com um resumo de todos os vídeos e artigos que eu publiquei nas minhas redes sociais. E assim te facilitará e otimizará o seu tempo. Então, veja o link da descrição aqui nesse vídeo e se inscreva lá na minha lista VIP. E então, vamos revolucionar o mundo dos negócios? Um grande beijo e até o próximo vídeo.